Começando então oficialmente o nosso Tarobá Cidade. Hoje é quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026. Um mês que está passando, para mim pelo menos, muito rapidamente. Lembrando que fevereiro é um mês mais curto, então a gente tem essa sensação de que fevereiro está voando. Queria mandar um abração para várias pessoas aqui que acompanham todos os dias do Tarobá Cidade. Eu recebi algumas fotos nos últimos dias do pessoal acompanhando, inclusive na terça-feira de carnaval, que para muitos foi um dia de descanso. A Fer Baruta, minha querida psicóloga, a Neuzinha Leal lá do Mufatão Auto Center, a Verinha Soledade, que tá sempre ligadinha na gente, a Vera Eunice, que eu sei que tá curtindo uma praia agora, mas também sempre me manda mensagens aí de bom dia, de bênçãos de Deus, a Sandra Batista, que também tá sempre mandando mensagem pra gente de bastante motivação. Bom dia para todo mundo, bom dia para Londrina, para a região metropolitana de Londrina, gente que tem uma audiência muito significativa em cidades aqui da nossa região. Bom dia, Açaí, Biporã, Jataizinho. Ontem conheci uma representante aí da cidade de vocês, muito bacana. Cambé, Rolândia, bom dia para todo mundo que sempre está ligadinho, ligadinha no nosso Tarobá Cidade. Por falar em ligadinho, ligadinha, é só você acessar o nosso portal tarobá.com.br para você cair lá no nosso canal do YouTube. Por que a gente fala isso? Porque a gente quer que você entre por meio do nosso portal, porque ali você vai ver outras notícias também, e durante a programação local da Tarobá, você vai acompanhar a programação ao vivo por lá. Olha só, estamos ao vivo então no YouTube, e para você participar dos nossos sorteios, é só você comentar no chat que você quer participar do sorteio, e aí no final do programa a gente fala quem foi o ganhador ou ganhadora. Hoje temos mais um sorteio do Estúdio Risse, o salão de cabeleireiros, que é o parceiraço aqui do Tarobá Cidade. Olha o voucher aí, gente. Hidratação mais escova, você está concorrendo caso você entre lá no nosso canal do YouTube e comente no chat. Ontem a gente já teve um sorteio do Risse, sorteamos um homem, o André, que quis presentear a sua esposa. Então vale, tá, gente? Não é porque é salão de beleza feminino que você, homem, não possa participar. Você pode presentear alguém. Aí no final do programa a gente vai falar então quem foi o contemplado ou contemplada. Essa semana inteirinha teremos sorteio. Amanhã teremos outro sorteio que não vai ser do Risse. Então já tivemos aqui voucher de clínica de estética, de vale compras de roupa fitness, agora o Estúdio Risse. Cada vez mais a gente vai procurando novos parceiros para poder presentear você que acompanha a gente todos os dias ao vivo pela telinha ou pelo nosso canal do YouTube. Posso ir ali então dar o meu bom dia para o Edson Neves? Bom dia, Edson, para você. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom certo. Dia para você, uma ótima quinta para quem tá ligadinho no nosso Tarobá Cidade. Uma informação muito importante, viu, Patrícia? Na próxima quarta-feira, dia 25, a nossa Câmara de Vereadores fará uma reunião pública para debater a situação dos PEVs, os pontos de entrega voluntária existentes aqui no nosso município. Esse encontro vai acontecer às 19 horas, lá mesmo na sala de sessões do Legislativo, e é organizado pela Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente, Segurança Pública, Direitos e Bem-Estar Animal. Essa comissão ela é composta pelos vereadores Matheus Tum, que é o presidente, o David Weasley, que é o vice, e o Roberto Fu, que é membro desta comissão. A pauta dessa reunião, o que deve ser discutido lá? A situação atual dos PEVs, do Vista Bela e do Nova Conquista, que é junto ali com o Califórnia, também com foco na estrutura e na operação, no dia a dia desses locais. A superlotação dos PEVs, riscos de incêndio e também impactos à saúde pública, além, claro, de um modelo de gestão e custos de toda a operação desses PEVs. Além, Patrícia, da necessidade de ampliar a quantidade dos pontos de entregas voluntárias aqui no nosso município e também medidas de fiscalização e controle ambiental. Dessa reunião, a comissão quer, então, definir as ações emergenciais e regularizar, então, essa operação dos PEVs. Quem está sendo convidado para essa reunião? Patrícia, nós temos o prefeito Thiago Amaral, que foi um dos convidados, também o secretário do Meio Ambiente, o Gilmar Domingues Pereira,
o presidente da CMTU, agora que houve essa troca, né? Então o Renan Salvador já como o presidente da CMTU, o Renato dos Santos Santana, ele que é promotor de justiça do GAEMA, né? Que é o órgão do Ministério Público que atua especificamente na questão do meio ambiente. E também o tenente-coronel Rodrigo Nakamura, ele que é o comandante do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros. E claro que moradores e vizinhos ali dos PEVs estão convidados para esta reunião. A gente vai lembrando desse encontro ao longo dos próximos dias. Nós tivemos incêndios lá no PEV do Vista Bela, no final de janeiro. Nós tivemos recentemente uma visita dos vereadores que fazem parte dessa comissão. E, Patrícia, fazia muito tempo que eu não ia no PEV do Vista Bela. Eu chuto aí uns 8 anos. E eu fiquei muito assustado pela desorganização. Muita coisa. Então, aquilo ali, Patrícia, um foco de incêndio, tá tudo amontoado ali, toma grandes proporções conforme a gente viu. Inclusive, Edson, a gente vai fazer o convite, então, para o vereador Matheus Tum para debater esse assunto aqui no Tarobá Cidade, né? Ele que provocou essa reunião, porque os vereadores, eles poderiam também ter tido essa iniciativa antes, né? Porque o PEV já é uma solução antiga do município de Londrina para justamente fazer aquele destino, porque, não sei se você se lembra também que antes a gente tinha situações, a gente ainda tem, mas os PEVs vieram para isso, aqueles bota-foras, né? Em margens de rodovias, enfim. Só que precisa não só ser um depósito de entulho, de restos de construção, de móveis velhos, mas tem que ter a destinação e um olhar mais atento para que não aconteça o que aconteceu ali no Vista Bela, né? E assim, se o PEV do Califórnia ali, do Nova Conquista, eles também não tomarem uma providência rápido, vai para o mesmo caminho do PEV do Vista Bela. Não é exagero a gente falar sobre isso aí, Patrícia. Claro que em proporções é um espaço muito menor, só que se na prática continuar do mesmo jeito, para alguém colocar fogo ali de maneira realmente criminosa, a gente vai ter consequências desse tipo. Então vamos acompanhar, a gente vai também trazer esse debate aqui para o Tarobá Cidade, porque o Tarobá Cidade é um programa que realmente aprofunda os assuntos que você vê, às vezes de uma forma mais superficial, nos noticiários locais. Por falar nisso, gente, hoje a gente vai alertar aqui no programa para o aumento expressivo do registro do stalking no Brasil. Sabe o que é o stalking? Aquela perseguição repetida e insistente, e é crime. O advogado Gessé Conrado Góes vai explicar ao vivo pra gente. No ano passado a gente teve um aumento de 50% no número de ocorrências em comparação ao ano anterior, que foi 2024. Hoje é dia de Minutos de Beleza também, e para você, mulher, que fica aí na dúvida em relação às unhas, a gente vai explicar a diferença entre técnicas de alongamento. E uma boa notícia que vem do curso de Medicina da Universidade Estadual de Londrina. O Conselho Federal de Medicina incluiu o curso em uma seleta lista do sistema de acreditação. A gente que está vivenciando aí no Brasil diversas notícias em relação a cursos que estão aí na mira do MEC, o Ministério da Educação. Na contramão positiva, a gente tem o curso da UEL, que ganha essa certificação de acreditação, o que significa qualidade e busca de melhoria constante no ensino superior, no caso do curso de Medicina. Então, eu convido você a ficar conosco. Inclusive, a gente vai trazer também informação sobre uma campanha solidária que as entidades podem participar. Você pode ser contemplado com recursos em dinheiro, que é uma iniciativa do Instituto Dexis, e a gente vai ter mais informações também até o dia 5 de março, ainda dá tempo. Então fica ligadinho, ligadinha também, porque a sua entidade pode ser contemplada. E fique conosco até às 9 horas da manhã no nosso Tarobá Cidade ao vivo, que está só começando. E na última terça-feira, durante um temporal que atingiu principalmente a zona leste de Londrina, foi a primeira vez que a região norte do estado recebeu alerta pela ferramenta do Cell Broadcast, que é operado pela Defesa Civil do Paraná. Só que esse serviço já está disponível desde agosto de 2024. A gente conversa com a Laís Magalhães, que direto da redação vai trazer mais informações para a gente. Ô Laís, de 2024 até agora, quantos alertas
já foram emitidos por essa ferramenta. Bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia para quem nos acompanha. Olha, mais de 40 alertas, viu? Somente aqui neste ano. Então, são 43 alertas emitidos pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná através dessa ferramenta, né? Por meio da ferramenta Cell Broadcast. O número representa quase metade dos 91 alertas enviados em todo o ano de 2025, desde a implementação aí do sistema. Já são 134 comunicados, então, em todo o estado. Como você disse, na terça-feira, esse alerta foi disparado pela primeira vez para a região norte aqui do estado, atingindo tanto os moradores aqui de Londrina, quanto também de Ibiporã. Essa ferramenta envia mensagens com som e vibração diretamente aos celulares, sem necessidade de cadastro. O sistema está disponível, como você disse, Edson, desde agosto de 2024 e utiliza as antenas de telefonia 4G e 5G. Segundo a Defesa Civil, alertas severos emitem um bip. Já os extremos acionam uma sirene por 10 segundos, mesmo com o celular no silencioso, viu? A maior concentração de disparos está no litoral, com destaque aí para Guaratuba. E nós colocamos todas essas informações e, claro, mais detalhes também aqui no nosso portal. Então, quem quiser conferir é só acessar tarobá.com.br. Edson. Valeu, Laís. Daqui a pouquinho ela volta, então, com as informações da previsão do tempo. E a gente percebe pelos números, né, Patrícia? Não sou tão excelente assim em matemática, só que já 2026 com números proporcionalmente maiores, se a gente for levar em consideração 2025. Isso, Edson, e eu acho que esse número, a tendência é cada vez ser mais expressiva aí por conta dessas mudanças climáticas tão radicais. E ontem a Laís, inclusive, trouxe aí a informação do alerta sonoro, que assustou muita gente, né? Inclusive eu, a hora que eu vi no meu celular, mas então é bom a gente se acostumar com isso. Exato. E agora a gente vai tratar sobre um crime, que é o crime de stalking. Ele tem aumentado expressivamente no Brasil e reacende o alerta. Aquela perseguição reiterada a uma pessoa, ameaçando a sua integridade física ou psicológica, restringindo a sua locomoção ou invadindo a sua privacidade. Esse crime, que é o stalking, ele teve quase 1.500 novos casos registrados no ano passado no Brasil, um crescimento de 50% em comparação a 2020. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Gessé Conrado Góes, que é advogado criminal. Bom dia, doutor. Obrigada pela presença. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Bom dia, Edson. Quando o crime, acho que foi, na verdade, o fato foi criminalizado no Brasil, a gente achava, né, que uma lei iria colocar fim, ou pelo menos coibir de uma forma mais sistemática esse tipo de crime. E não é o que a gente vem acompanhando, inclusive, válido para um stalking virtual nas redes sociais, né, doutor? Exatamente. Antes de criar essa lei, que iniciou-se em 2021, até então, a forma de punição era muito branda, né? Às vezes a pessoa ela recebia pena de meses e, por vezes, não tinha uma penalização. Aí, desde 2021, através da Lei 14.321, o objetivo do legislador, ao criar essa lei, foi de justamente garantir uma integridade psicológica da vítima e, acima de tudo, a sua integridade física. Ou seja, para que não chegasse ao feminicídio, o objetivo do legislador foi de criar esse crime, aumentar a pena, para poder, de alguma forma, inibir. Só que, na prática, isso não acontece, né? Por vezes, a pessoa, quando busca perseguir o outro ou praticar um crime mais grave, ele não olha pelo quanto da pena em si, né? Mas é um delito que tem várias recorrências, seja de forma psicológica, a conduta acontece muito de forma virtual. Existe também o stalking processual, que pessoas utilizam da máquina do Estado, ou seja, da delegacia, através de processos judiciais, para fim de perseguir o outro. Existe uma relevância importante também sobre a quem é destinado a esse tipo de crime, né? Por exemplo, aquele crime que aconteceu dentro do ambiente doméstico, que envolve as vítimas idoso, criança, adolescente, a pena ela é aumentada na metade. Certo. Aí, para esse tipo de grupo de pessoas, não tem alguns benefícios que a lei concede, como se fosse para
a vítima fosse uma pessoa qualquer, sentar dentro desse rol que eu elenquei para vocês. E nesse caso, Gessé, mas o que ainda está faltando? É uma maior rigidez nessa lei? É uma lei bem estruturada ou realmente falta uma sensibilidade por parte da justiça em analisar esses materiais que são recebidos para comprovar esse stalking? Então, a gente precisa entender que é um problema estrutural da nossa sociedade em si. Infelizmente, há um ciclo de violência que por vezes inicia no pai, passa para os filhos. Eu entendo que deve se iniciar desde aquelas pessoas que estão jovens, né, crianças, adolescentes, para poder estar buscando mudar essa mentalidade. A pena em si, ela é uma pena, de certa forma, que não é uma pena que vai resultar numa prisão. Para chegar numa prisão, no crime de stalking, só se for de forma reiterada. Tem alguns casos práticos para poder contar também. Mas a pena em si, ela não vai inibir qualquer tipo de conduta do ser humano. Então, eu entendo que os parlamentares, eles têm muito discurso, né? Por mais pena, maiores prisões, só que o problema é muito mais profundo, sabe? Tem algum caso, doutor, porque a gente está numa onda no Brasil muito boa, inclusive, de combate ao feminicídio, movimentos, pactos, e como você falou lá no início, uma pessoa que faz uma perseguição, ela pode ser um feminicida no futuro, é isso? Tem algum caso que a lei falhou, em que a lei falhou e isso acabou sendo acarretado? Temos um caso que chegou próximo a isso. Foi um casal que viveu por 20 anos, ela entendeu separar dele. Ele não aceitou, começou a enviar várias mensagens, ir no trabalho dela, entrar em contato com familiares, que acontece muito, né? Os familiares são atingidos também. E aí ele conseguiu colocar um rastreador no carro dela. E ela fez uma viagem para buscar se tranquilizar. E ele conseguiu viajar 300 km para poder colocar o rastreador é stalking, desculpa interromper. É stalking. Ah, tá. Porque o stalking, ele é analisado com condutas reiteradas, qual o comportamento da pessoa. E se esse comportamento atingiu o psicológico, a liberdade de locomoção daquela pessoa, se ela se sente ameaçada, pode ser configurado ali, no caso concreto, o crime de stalking. E aí, o que aconteceu? E aí, aconteceu lesão corporal. Não chegou ao pior, porque outras pessoas ali interviram na situação. Aí depois a pessoa ficou presa por mais de 6 meses, por conta dessas condutas reiteradas. Não foi só pelo crime de stalking em si. Entendi. Ô Gessé, o que diferencia o stalking da importunação? Então, o objetivo da importunação sexual, ele teria o objetivo de garantir uma integridade, de alguma forma, íntima da pessoa, que não venha atingir a sua dignidade, a pessoa humana, né? O stalking, a importunação, ela tem fins de conotação sexual, para fim de satisfazer a lascívia, diferentemente do stalking, que é uma conduta reiterada, que tem o objetivo, de alguma forma, perseguir, perturbar a tranquilidade daquele cidadão. A importunação seria algo mais pontual, digamos assim? A importunação, ela é mais voltada para a dignidade da pessoa humana, né? Boa parte desses crimes, as maiores vítimas são mulheres. Então, a dignidade da pessoa humana, ela foi, de alguma forma, vilipendiada, né? E, doutor, o stalking, a gente ouve muitos casos de pessoas famosas, né? Inclusive, acho que inspiraram até legislações. Mas os anônimos, pessoas anônimas ali, elas são mais vítimas do que a gente imagina? E se der também para exemplificar com algum caso, sem citar nomes, claro, para as pessoas poderem criar essa identificação, né? Porque isso, inclusive, foi uma pauta sugerida por telespectadores nossos. Desses casos de crime que, no primeiro momento, não tem um rosto, né? A pessoa cria um perfil falso. No primeiro momento, ela vai ter que registrar o boletim, dizer que deseja representar, que o crime ele precisa de representação, ou seja, a vítima precisa dizer para a justiça, para a delegacia, que quer que aquela pessoa seja penalizada. Nessa situação, ela vai ter que buscar uma autorização judicial para as plataformas repassarem os dados para poder identificar a pessoa. Identificando a pessoa, aí consegue
ter todo o trâmite de investigação para poder eventualmente punir essa pessoa. Mas como é crime fake, a conduta acontece por perfil fake, obrigatoriamente tem que ter uma autorização judicial para poder identificar esse perfil, seja através de IP, quebra de sigilo, de dados. Mas eu quero dizer o seguinte, as pessoas são mais vítimas do que a gente imagina? Eu, você, pessoas comuns mesmo do dia a dia e fora os famosos. Com toda certeza. Toda certeza, é um crime que atinge toda a camada social. Não é apenas os famosos, mas qualquer cidadão que está no contexto social pode ser vítima, sim, desses crimes. E, como foi bem ressaltado por vocês, o número aumentou drasticamente. Ô Gessé, nesses casos de stalking, a parte porque pelo que deu para a gente entender, o primeiro passo, obviamente, é procurar a polícia, fazer uma denúncia. Nesses casos já entra também a questão da medida protetiva. Uma vítima de stalking pode solicitar isso para a justiça? Se ela estiver no ambiente de relação doméstica ou coabitação, sim. Aí aplica a Lei Maria da Penha. Aí ela pode solicitar, primeiro, que a pessoa seja criminalizada pelo crime de stalking e, de forma paralela, que é uma medida autônoma, ela pode solicitar uma medida protetiva para fim de garantir também a sua integridade física e psicológica. Então não se aplica para uma pessoa desconhecida, que não tem relação com a outra? Nesse caso, se não tiver essa relação doméstica, a pessoa ela pode solicitar uma medida cautelar de afastamento, em que a pessoa vai ter uma proibição de não entrar em contato, sob pena de ter o uso da tornozeleira ou até a prisão preventiva. Aconteceu um caso no escritório onde a mulher se envolveu com um rapaz totalmente desimpedido e a ex dele não aceitou. E começou a perturbar ele, perturbar ela, perturbar a família. E aí foi aonde foi comunicado a polícia, foi feito todo o procedimento e ela não parou. Não parou, foi feita a medida cautelar. E aí foi onde a justiça não teve outra alternativa senão colocar uma tornozeleira nela. Foi a partir do momento que ela colocou a tornozeleira que cessou esse tipo de perseguições. Pelo que você está dizendo, normalmente a motivação ela está relacionada a relacionamentos mesmo, amorosos principalmente? Grande parte dos casos, sim. Grande parte dos casos, sim. Porém, pode ter também situações envolvendo até questões de próprio empresários, assim, sabe? Já tive algumas situações que chegou até o escritório de pessoas começar a perseguir para fins de atingir o psicológico da pessoa ali, mas com fins mais econômicos ali, uma possível concorrência desleal, nesse sentido. Acontece muito também. Então, quem estiver se sentindo ameaçado tem que procurar a polícia e registrar o boletim de ocorrência. Registrar o boletim de ocorrência, sempre dizer que deseja representar, ou seja, quer que aquela pessoa seja punida. E aí a polícia vai estar ouvindo, se tiver, por exemplo, histórico de ligações, testemunhas para serem ouvidas também na delegacia, é importante para fim de confirmar aquela agressão sofrida. Muito obrigada, Dr. Gessé Conrado Góes, pela participação aqui no nosso Tarobá Cidade. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado, Edson. Valeu, Gessé. Até mais. E a Câmara deve votar nesta quinta-feira o projeto de lei que prevê um reajuste de 4,3% nos salários dos vereadores e também dos servidores do Legislativo. Gabriel Arantes, ao vivo, vai trazer mais informações para a gente. Oi, Arantes, bom dia para você. Seja bem-vindo ao nosso Tarobá Cidade. Bom dia, Edson. Bom dia para quem acompanha o Tarobá Cidade. É isso mesmo. Esse reajuste seria baseado no INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e seria aí de cerca de 4,5%, 4,3% para ser mais exato, Edson. Para a gente ter uma ideia de como ficaria o salário dos vereadores, né, caso esse projeto aí vá para frente, o do presidente da Câmara, que atualmente é o Manuel Gomes, sairia de R$ 16.462 para R$ 17.170. Já dos demais vereadores, subiria aí de R$ 14.157 para R$ 14.766. Essa tramitação, né, deve acontecer hoje e foi aprovado aí o regime de urgência, né, para ele prosseguir as votações na última sessão da Câmara de Vereadores.
alguns vereadores se mostraram contra, pelo menos, essa tramitação de urgência. Foram eles o David Weasley, o Giovanni Matos, a Jessicão, o Marcelo Guido, o Matheus Tum e o Roberto Fu. Os demais votaram a favor. É claro que o voto a favor da tramitação com urgência não quer dizer que os vereadores vão votar a favor do projeto. A medida gerou polêmica, é claro, se trata de um reajuste que não vale só para os vereadores, mas também para os servidores da Câmara Municipal de Londrina. E quando tem dinheiro público na jogada, né, Edson, a gente sabe que a discussão acaba ficando polêmica. De qualquer forma, o projeto deve ser votado hoje e o aumento aí seria nessa margem de 4,3%. Tá certo, Arantes, muito obrigado pelas informações. Vai gerar muita polêmica, com certeza, quando a sessão ordinária de hoje começar, né, Patrícia? O Observatório de Gestão Pública já se posicionou, eles apresentaram um outro índice, um pouco menor. A população torce o nariz, porque fala que a questão do salário do vereador não condiz com o trabalho na prática, enfim. Vamos acompanhar. Nem vou comentar nada neste momento. Agora, 8h27, quase na viradinha. O Edson já se despedindo do Taroubacidade de hoje. Hashtag partiu e até amanhã. Até amanhã, Edson. E a gente volta daqui a pouquinho. O intervalo é bem rapidinho. E você que está acompanhando a gente pelo YouTube, não esquece de comentar lá no chat se você quiser ganhar um voucher do Estúdio RIS. Estamos com sorteio nesta quinta-feira. E no final do programa a gente vai contar quem vai ser o ganhador ou ganhadora. Eu volto já. Agora, 8h30 da manhã, você que já acompanhou metade do nosso Taroubacidade, agora acompanha junto comigo uma notícia muito boa que vem do curso de Medicina da UEL. Acabou de receber essa notícia no início do ano. Foi incluído o curso, né? Foi incluído na seleta lista do Sistema de Acreditação de Escolas Médicas do Conselho Federal de Medicina. Essa certificação, ela é conferida a graduações que comprovam qualidade com foco na melhoria contínua do ensino. Estou recebendo aqui hoje Leandro Dil, que é coordenador do Núcleo Docente Estruturante do curso de Medicina da UEL. Bom dia, Leandro, bem-vindo. Bom dia, Patrícia, bom dia, espectadores da Tarobá. O que significa, né, para o telespectador entender? Esse termo é meio esquisito, né? Acreditação, deve vir do verbo acreditar. O que significa receber essa acreditação pelo Conselho Federal de Medicina? Essa acreditação é um reconhecimento da qualidade da formação do curso. Então, quando uma escola médica ela recebe esse selo, né, de qualidade, que é da acreditação do Conselho Federal de Medicina, isso certifica que a qualidade do ensino naquele curso atinge os níveis mínimos aí esperados para médicos de excelência internacional. Esse selo é renovado todos os anos? Como é que funciona? Isso, o SAEM, né, que é o Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, ele é fornecido pelo Conselho Federal de Medicina, mas ele não é, assim, infinito, né? Então, ele é renovado a cada 5, a cada 10 anos. O curso passa por um novo processo de avaliação para avaliar se ele realmente continua recebendo a acreditação. E eu queria que você até explicasse, Leandro, a importância desse selo que vem do conselho que é de classe, né, da classe médica, e em paralelo com notas que os cursos de medicina no Brasil recebem e que são avaliadas pelo MEC, que é o Ministério da Educação. Qual a diferença disso e o peso, né, de cada dessas certificações ou das notas, enfim? Existe uma preocupação muito grande do Conselho Federal de Medicina e de vários órgãos da sociedade civil com relação à qualidade da formação dos médicos no Brasil. A gente teve uma explosão de número de cursos de medicina no Brasil nos últimos 20 anos, eles praticamente triplicaram. Então hoje a gente tem praticamente 500 cursos de medicina no Brasil, sendo que 80 abriram só no último ano. E um grande número de cursos sem estrutura mínima para funcionar, sem campo de estágio para os estudantes. Então isso gera uma preocupação muito grande com a qualidade desses médicos que estão sendo formados e entregues para trabalhar e prestar assistência para a nossa população. O Conselho Federal de Medicina, junto com a Associação Brasileira de Educação Médica, então tem essa iniciativa que é o SAEM, que é fazer essa avaliação, que ela é, na verdade, voluntária. Os cursos que solicitam ao Conselho Federal de Medicina que venha
né, fazer a avaliação do curso e aí, se atingir os níveis mínimos, o curso recebe essa acreditação. Isso para garantir, né, que pelo menos as escolas que são acreditadas pelo SAEM, elas atingem níveis mínimos aí de qualidade para entregar médicos que possam realmente dar um cuidado de excelência para a nossa população. E é o caso da UEL, né, Leandro? A gente não é porque estamos aqui na sua frente, mas um curso que tem quase 60 anos e que vem formando excelentes profissionais nessa área que cuida de vidas. Então, não que outras áreas sejam menos importantes, mas ela cuida do bem maior da humanidade, né? Isso, o curso de medicina da UEL é um curso que tem muita tradição, já vai completar 60 anos agora em 2027 de existência. É um curso, inclusive, pioneiro, né? Foi um dos primeiros cursos aqui da cidade, é anterior, inclusive, à fundação da própria Universidade Estadual de Londrina. E o curso ele sempre foi pioneiro no uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, de integração curricular. Foi um dos primeiros cursos do Brasil a levar os estudantes para dentro das unidades básicas de saúde, ter um contato direto com a atenção primária. Então tem toda uma história de inovação, de pioneirismo na educação médica. E isso, com isso, né, o curso já entregou hoje quase 5 mil profissionais médicos formados aqui que estão atuando não só em Londrina, mas em todo o norte do Paraná, em várias regiões do Brasil, inclusive no exterior. E muitos desses profissionais formados pela UEL são hoje referência nas suas áreas. E é uma grande alegria, né? A gente vê que esse trabalho todo da universidade, do curso de medicina da UEL está sendo reconhecido, né, pelo SAEM, aí, mostrando a qualidade do curso. E a gente não pode deixar de citar o Hospital Universitário, né? Que é um hospital-escola e uma referência para a população, não só de Londrina, do Paraná, inclusive o pessoal do HU sempre ligadinho no Tarobá Cidade. O Hospital Universitário é uma estrutura que tem uma grande parceria com o curso de medicina da UEL. Né? O HU ele foi fundado, né, para servir de campo de estágio para o curso de medicina e outros cursos da saúde da Universidade Estadual de Londrina. E é um órgão importantíssimo, né, que faz toda a diferença na assistência à saúde aqui de toda a região norte do Paraná. E tem uma forte parceria com a gente, com a academia, para a formação dos profissionais que fazem ali os seus estágios, né, no final do curso, o estágio profissionalizante, o internato, né, ele é feito em grande parte dentro do hospital universitário. Inclusive, o SAEM reconheceu como um dos pontos fortes do curso o fato de ter um hospital-escola próprio, que é um hospital gigantesco, né? O HU hoje tem 400 leitos e é um dos maiores hospitais públicos do interior do Brasil. Eu queria até falar um pouquinho de desafios, porque por se tratar de uma universidade pública, ela tem os seus trâmites, né, inclusos aí numa instituição pública e tem que estar sempre acompanhando a tecnologia por conta, né, dos avanços mesmo aí da própria medicina. Vocês conseguem trazer para o aluno o que há de vanguarda até no mercado para que quando ele entre no mercado de trabalho ele esteja apto a realmente a lidar com todas as situações da forma mais moderna possível, se é que eu posso usar essa palavra? O curso de medicina da UEL, como todos os cursos de instituições públicas, a gente tem dificuldades, né? Tem desafios com relação a infraestrutura, renovação de equipamentos, né, a reforma de salas, de laboratórios. Então, lógico, tem os nossos desafios, mas a gente consegue sim, em grande parte, dar para o estudante condições de ter contato com tecnologias novas, com técnicas inovadoras. Grande parte disso graças ao hospital universitário, né, que é um hospital que também usa muita tecnologia, tem muitas especialidades médicas, mas é óbvio que a gente enfrenta muitos desafios, né? Então, a gente espera, inclusive, que com esse reconhecimento pelo SAEM, isso nos ajude, né, a levar aí para as instâncias superiores o nosso apelo aí por um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, né, para conseguir renovar nossos materiais de ensino, nossos laboratórios, até com relação a políticas de contratação e de permanência docente, que é outro dos grandes desafios do curso, é contratar professores, né, e manter esses professores dentro da instituição pública. De qualquer forma, a gente também tem a acreditação aqui do Tarobá Cidade, né? Brincadeiras à parte. Queria parabenizar o curso, estenda a toda a equipe aí da UEL, do Hospital Universitário, e o espaço está sempre aberto aqui para vocês. Leandro, obrigada, viu? Tá bom, muito obrigado, Patrícia. Obrigada.
E agora, gente, a gente vai dar um recadinho para você que tá aí no comecinho do ano, passou o carnaval, né? Agora sim dá para pensar em reformar o seu espaço. Você tá olhando ali pro teu banheiro, pra tua cozinha, às vezes pra tua loja, teu escritório, tá achando que tá tudo meio precisando de algo novo? Quero dar uma dica para você. Que tal dar uma passadinha lá na TK Acabamentos para você escolher os melhores revestimentos para a sua obra, para você tirar os sonhos do papel? Você sabe, né, que a TK é o local ideal realmente para você realizar o seu projeto de vida e conta com as melhores marcas do mercado, do piso ao teto. São coleções premium, algumas coleções exclusivas e também, além dos revestimentos, tem a coleção de louças e de metais. Afinal de contas, o seu espaço é a sua identidade e a TK Acabamentos sabe disso, está preparada para tudo isso. Visite, então, uma das 2 lojas aqui em Londrina. As 2 lojas ficam na Avenida Tiradentes, números 600 e número 1670. Atendimento em horário comercial, estacionamento próprio e aquele cafezinho te esperando para você realmente tirar suas dúvidas. É o atendimento personalizado mesmo que a gente fala. Afinal de contas, TK Acabamentos deixa os seus sonhos ainda mais lindos. Agora, gente, a gente vai voltar com a Laís Magalhães para ela falar para a gente sobre a previsão do tempo, né? Já falamos aí do alarme da Defesa Civil. Hoje não recebi nenhum ainda, viu, Laís? Como é que vai estar o tempo ao longo da quinta-feira? Olha, Paty, a gente tem enfrentado dias bem quentes. Inclusive, quero te perguntar, ontem você sentiu alguma coisa de diferente, mais calor? Como que foi para você? Durante o dia eu senti um calorão, apesar do nosso ar-condicionado aqui no estúdio da redação não nos permitir ter a noção exata da realidade, mas está calor sim. Só que à noite eu achei que deu uma boa refrescada. Pois é. Só que, Paty, ontem foi o dia mais quente do ano até agora, segundo o CIMEPAR, viu? Foram mais de 35 graus. Então, quando a gente sai do ar-condicionado e sente aquele bafo quente mesmo, realmente está muito calor e ontem foi o dia mais quente do ano. As temperaturas devem continuar elevadas. Já já a gente vai falar sobre a temperatura e o tempo aqui em Londrina, porque agora a gente vai ver o mapa do estado, viu, Paty? Para ver se esse calor predomina todas as regiões, como é que tá, se tem chuva chegando aqui no norte do Paraná. Olha só, tempo bastante quente, né? A gente tem aí o calor predominando o estado. Instabilidade em poucas regiões, viu? No litoral, Curitiba e ali no oeste do estado também, Foz do Iguaçu, tem chuva. O restante, tempo firme para hoje. Agora, isso pode mudar ao longo dos dias e a gente confere agora a previsão do tempo aqui para Londrina. Porque por mais que esteja sol hoje, tem chuva vindo aí para os próximos dias. Então, olha só, para hoje, máxima de 32 graus. Amanhã, máxima continua alta, acima dos 30 graus, né? Mínima de 21, máxima de 33 graus, mas tem sim essa previsão de chuva. Inclusive, Paty, ontem a gente falou de alerta, né, do Instituto Nacional de Meteorologia. Novamente um alerta novo aí emitido, alerta amarelo para tempestades aqui na nossa região. Então, a gente já deixa avisado, né, que tem sim essa previsão de chuva para as próximas horas, viu? Apesar do CIMEPAR não ter previsto chuva para hoje, pode acontecer então pancadas de chuvas isoladas, viu? Ok, Laís Magalhães, vamos atualizando então no nosso portal tarobá.com.br. Muito obrigada então pelas informações. Nos salões de beleza, se tem uma profissional que nunca para, é a manicure. E com as técnicas de alongamento de unha, ou aquelas que deixam a unha menos sujeita à quebra, também surgem dúvidas das clientes. No Minutos de Beleza de hoje, a missão é esclarecer mitos e verdades para você escolher qual a técnica atende mais às suas necessidades. Minutos de Beleza, com Estúdio Rice. Bom, agora a gente vai saber da Isabelle. Quando uma cliente vem e faz o alongamento pela primeira vez, qual é a principal dúvida que ela tem?
Patrícia, as principais dúvidas são a durabilidade, se vai enfraquecer a unha, o brilho, o crescimento, como que vai ficar, se vai ficar muito afastado da cutícula ou não. As principais dúvidas são essas mesmo. E aí, começando, a unha mesmo, ela vai ter algum dano por conta do gel? Não, Patrícia, o gel não danifica a unha. O que acontece geralmente de danificar as unhas são a forma de remover mesmo, de forma incorreta, que danifica as unhas, mas fora isso não danifica não. Até porque vocês usam aqui todos os produtos aprovados Tudo pela certo. Anvisa e tudo, né? Isso mesmo, mas o que danifica é a forma incorreta de remover a esmaltação ou o alongamento. E dura mais mesmo. Dura mais, Patrícia, é 20, 30 dias ali tranquilo. E daí, como é que funciona a manutenção? A manutenção, o correto é de 20 a 30 dias. E aí tem que refazer todo o processo? Depende, caso caia alguma unha ou quebra, a gente refaz. Mas se não, a gente vai mantendo a manutenção de 20 a 30 dias mesmo e fica perfeito. Aí você falou da outra dúvida, que é a questão do brilho. Por quê? Elas acham que vai ficar sem brilho? Muitas vezes ela acha, nossa, 15, 20 dias, vai perder o brilho, vai ficar fosco, mas a esmaltação em gel e o alongamento não fica. É 20, 30 dias, brilho, é impecável, fica lindo. Só o crescimento mesmo que dá uma leve afastadinha da cutícula, mas normal. Ou seja, quando você está aqui atendendo e a cliente fala que ela não sabe se vai fazer, você, na sua opinião, aconselha, você acha que é mais vantajoso em relação àquela esmaltação tradicional? Patrícia, eu acho que são casos e casos mesmo. Unhas mais fracas, que sempre quebra, não cresce, a gente sempre indica o alongamento e a esmaltação em gel. Que a esmaltação em gel e o alongamento mantém a unha grande, vai crescendo, saudável. Agora, se a sua unha já é uma unha forte, uma unha que tem um crescimento saudável, a gente recomenda ficar na esmaltação tradicional mesmo. Ah, então você tem que avaliar o caso da cliente. Exatamente. Gostei dessa dica, então. A minha, o que você indica? A sua, vamos manter com o alongamento mesmo. Porque eu adoro também, não fico sem. Obrigada, Isa. De nada. Antes da gente começar a tirar as dúvidas, é importante a gente saber, na verdade, afinal de contas, o que é o alongamento, quais são as técnicas, e eu vou falar com uma expert. A Camila vai interromper um pouquinho ali a manutenção da unha da Fran para contar pra gente. Camila, então, afinal de contas, o alongamento, como o próprio nome já diz, ele vai alongar a sua unha. Mas você vai fazer uma unha por cima dela? Como é que é? Tem 3 tipos de alongamento. A que eu mais faço aqui no salão é alongamento de fibra de vidro, que ela é feita à base de fibra. Você passa o gel, a fibra e faz o alongamento. Ela é mais flexível e mais resistente. Qual que é o outro tipo? Tem um alongamento acrílico, que ela é a base do pó acrílico e do líquido monômer. Ela não é tão flexível, mas ela dura mais. Ela é mais maleável. E o terceiro tipo? A unha em gel, o alongamento em gel. Que ela fica mais naturalzinha, o alongamento em gel. Só que ela não é tão resistente a impactos. Qual é a que você prefere? A fibra. Ela fica mais natural e mais resistente a impactos durante o dia a dia. E demora para fazer? Isso é uma dúvida que as mulheres chegam para você e perguntam? Tem muita dúvida sobre demora, né? Quanto tempo leva para fazer? Alongamento demora 2 horas. A manutenção, 1h30, 2 horas, porque o processo é o mesmo. Agora uma dúvida que era a minha pela primeira vez que eu fiz. Quando você vai lavar a louça, aí você vai ter aquele desgaste, como é que chama? Do esmalte ali, vai lascar o esmalte, Não. por exemplo? Porque tem a maioria das pessoas que fazem o alongamento, elas já usam um esmalte permanente, que ele dura 15 a 20 dias. E não descasca, já sai daqui com a unha seca. Ele é resistente a impacto, ele não perde o brilho, ele fica brilhoso o mês inteiro. Mesmo quando a gente faz assim, sabe? Quando você vai querer tirar os cantinhos ali. E não pode fazer assim. Não pode, né? Mas mesmo quando você cutuca as coisas com a unha, com a pontinha da unha, ele não descasca. Ele continua intacto e é bem resistente. O que não pode? O que você não recomenda? Quando a cliente vem fazer, você faz algum tipo de recomendação? Não colocar a unha na boca, porque a saliva é corrosiva, ela acaba soltando o alongamento.
Não lixar em casa, não pode cortar também. Quando você corta, você trinca ela inteirinha, daí é onde acontece o descolamento. Evitar de ficar batendo, abrindo as coisas com a ponta da unha, porque a unha não é faca, daí tem muita gente que abre com a ponta da unha as coisas. Dá onde descola e quebra. Até porque vai ficar grandona, né, compridona, às vezes a pessoa quer aproveitar, quer aproveitar, né? tá rápido ali, tá? Eu vou abrir uma latinha, já abre com a ponta da unha. E a pessoa consegue fazer, manusear os objetos normalmente, mexer no computador, não tem nenhum problema quanto a isso? Não tem nenhum problema quanto a isso. Claro que tem tamanho também, né? Se a pessoa não consegue fazer um tamanho grande, usar um tamanho grande, não faz. E você tem feito assim, de que tamanho? Você pegou alguma assim que quis um tamanho exorbitante que até você achou, meu Deus do céu? Já fiz. Então eu falei assim, meu Deus, essa mulher vai voltar amanhã querendo diminuir essas unhas. Mas ela ficou o mês inteiro e não quebrou nenhuma. E não voltou e amou. Amou. E dá pra fazer curtinha? Assim, você manter, porque às vezes a pessoa tem muita quebra de unha, mas ela não quer um comprimento muito acentuado, também dá? Ah, dá sim. Tem a blindagem, que é uma camada de gel sobre a sua unha. Tipo assim, ela não alonga, mas ela deixa a sua unha resistente. Você recomenda? Eu recomendo, pra quem não quer uma unha muito grande. Daí, conforme vai passando os meses, ela vai crescendo e vai ficando do tamanho que você deseja. Aqui, de tudo que você faz de unha, quantos % é de alongamento? 70% é alongamento e manutenção. Porque faz 12 anos que eu faço unha. Então, eu acho que 80% é manutenção. E ninguém mais quer a tradicional, ou a minoria quer? Não, todo mundo que faz alongamento, ninguém quer voltar atrás. Queria mandar um beijo para essas manicures da equipe do Estúdio Risse, que não para. Essas meninas são muito requisitadas, porque realmente é um dos serviços de excelência do Estúdio Risse, que está aqui no coraçãozinho de Londrina, gente. Aquele lugar onde a beleza ganha vida, cada detalhe é pensado para você. Fica aqui na Rua Mossoró, 605. Eu falo aqui porque é bem pertinho aqui da Tarobá, centro de Londrina, com estacionamento próprio, um ambiente super de bom gosto, climatizado, super agradável estar ali. E os serviços de excelência, cabelo, penteado, as unhas, inclusive os alongamentos, tem maquiagem, alongamento de cílios, massagens terapêuticas, micropigmentação e design de sobrancelhas. O Estúdio Risse também é especializado em noivas, inclusive sábado passado eu estava lá, tinha a noiva, a madrinha, todas elas com aqueles hobbies pinks maravilhosos, e tem aquele espaço exclusivo para as noivinhas. Todo cuidado personalizado para você brilhar no dia a dia, nos seus eventos ou no altar. Anota aí, salva o WhatsApp do salão para toda vez que você precisar agendar, você já ter ali salvo no seu celular. É o 43 984 21 21 80. Também tem o telefone fixo, caso você prefira, 3336-2452. Siga lá Estúdio Risse no Instagram, @Estúdio Risse. Risse é com 2 S, tá? 2 S e I de igreja no final. Agende seu horário e vive a experiência de ser única. E no final do programa, a gente conta quem ganhou o voucher de hoje. 8h50 agora, vamos fazer um intervalinho comercial. Daqui a pouco, você que preside alguma entidade, você pode participar de uma ação solidária muito legal. Eu vou te explicar no próximo bloco. 8h53, Tarobá Cidade está de volta e a edição 2026 da campanha União Solidária está com inscrições abertas para projetos que realizem atividades sociais e podem ser beneficiadas com valores em dinheiro. A iniciativa é do Instituto Dexis, com o apoio de outras instituições. Para a gente saber tudo, hoje a gente está recebendo aqui a Suelen Lopes, que é gerente do Sicredi Dexis, e a Irani Trindade, que é presidente de uma das entidades beneficiadas, que é a Amparo Social Menino de Deus. É isso, né, meninas? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Que prazer estar aqui hoje. Sempre é muito oportuno, né, a gente ter esse espaço para a gente falar um pouco aí da nossa cooperativa e falarmos de um projeto tão lindo que impacta tantas vidas, que é o projeto da União Solidária. Obrigada pelo espaço. A gente que agradece. Lembrando, gente, que a gente vai mostrar o site, que as inscrições abertas até o dia 5 de março. Sueli, então explica o que é essa campanha, como que as entidades podem participar.
Legal, Patrícia. Eu peço licença para você. Acho que antes de nós falarmos da campanha em si, é importante a gente falar um pouquinho do que é o Sicredi. Nós somos uma cooperativa de crédito e de investimento, onde nós não temos clientes, nós temos os nossos associados e nós temos um foco com relação ao engajamento, uma responsabilidade com todos os nossos associados, né, e com com as nossas entidades e a comunidade local. E aí nascem então os nossos projetos sociais, né? Os nossos projetos sociais nós temos vários. A União Solidária é um dos nossos projetos, né, que a gente trabalha aí com muito carinho, dá uma atenção toda especial e é onde várias entidades do terceiro setor podem cadastrar esses projetos, que são projetos aleatórios, né? Cada entidade vai ter a sua demanda ali particular, específica. Esses projetos, eles vão para um filtro, eles são aprovados e essas entidades, elas vão ter acesso então aos cupons, são cupons de R$10. É uma iniciativa da nossa cooperativa Sicredi, junto com uma cooperativa agrícola, que é a Cocamar. E o Sicredi e a Cocamar, eles entram então fazendo a doação de alguns prêmios, que são prêmios muito bons, inclusive. A gente tem carros, a gente tem motos, a gente tem Alexas, iPhones. E aí, quem está comprando esses cupons junto à entidade vai estar ajudando uma causa nobre, que é uma causa social, e ainda vai estar concorrendo a esses prêmios, que são prêmios mensais, né? Que nós temos os sorteios aí quinzenais. Uma das entidades é a que a Irani preside, que eu esqueci o nome agora, que eu já falei. Irani, conta um pouquinho da sua entidade e como é que vocês resolveram participar também dessa iniciativa. Bom dia. Bom dia. Então, é do Amparo Social Menino de Deus. Amparo Social Menino de Deus. Isso. Então, a gente há muito tempo atrás, né, ficamos sabendo que eles tinham esse projeto. Resolvemos mandar o nosso projeto, mandar toda a nossa documentação e lá foi feito um filtro e eles aprovaram o nosso projeto. Desde lá, então, a gente participa todo ano, né? Para nós, assim, é 100% o projeto. É 100% para nós, né? Porque é muito importante não só para nós, mas todas as entidades que são inscritas, né? Nós trabalhamos com crianças e adultos especiais, então a gente precisa do benefício para estar comprando o suplemento, toda a necessidade das crianças e das pessoas que são cadastradas, né? Nós damos atendimento domiciliar, né? Não é uma entidade onde a gente tem internações, mas a gente está dando o auxílio na casa das pessoas, né? Então a gente necessita da campanha hoje para estar arrecadando fundo, para estar conseguindo chegar a esse objetivo, que é ajudar essas famílias, essas crianças, essas pessoas que precisam de ajuda hoje aqui, tanto em Londrina e na região. Maravilha. Sueli, então explica, a gente está mostrando o site, é só a pessoa se inscrever no site até o dia 5 de março, seguindo as regras que vocês têm lá, né? Que o nosso tempo já está terminando. Patrícia, perfeito. Então, até o dia 5, né, todas as nossas agências, nossa cooperativa, vai estar recepcionando os projetos. Quem tiver dúvida, quem está nos assistindo, nós temos 9 agências aqui em Londrina. Eu fico ali na agência da Tiradentes, tá bom? A gente tem uma equipe totalmente preparada para atendê-los, para tirar essas dúvidas, mas você pode sim fazer o cadastro do seu projeto. Esse projeto vai passar por um filtro, como eu expliquei, mas é simples, né? A gente tem diversos projetos ali, pode ser para reforma, para, enfim, para compra de um equipamento. A gente busca ali, né, atender os eixos de educação, meio ambiente, saúde. Então não fique de fora, você que é a entidade que está nos assistindo, vale a pena, porque 100% do que você arrecadar vai ficar para a finalidade desse projeto. Então não fique de fora, vale a pena. E demais informações eu estou à disposição. E toda a equipe da cooperativa. E esse QR Code que está aparecendo aí na tela é do site. Você pode aproximar a câmera do seu celular, já entrar lá, já saber como é que funciona. E também escrever os seus projetos. A gente sabe que Londrina tem uma demanda muito grande, muitos projetos e precisa de muitos recursos. Obrigada, meninas. Bom trabalho. Nós que agradecemos, parabéns, Patrícia. Viu? A gente que agradece. Obrigada, Irani. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo espaço. E o Tarobá Cidade de hoje está terminando, gente. Mas antes a gente tem o resultado do sorteio, hein? Antes de encerrar aqui, quem será que ganhou o voucher lá do Estúdio Risse? Ganhou o voucher de hidratação mais escova, pode ser homem ou mulher. Lembrando que é um salão de serviços femininos.
mas você pode presentear uma mulher, se for o caso. Ó, a sorteada de hoje foi mulher, Helena Maria, porque faz muito tempo que o cabelo dela acho que não tá passando por uma hidratação. Então, Helena, você vai amar os serviços do salão, profissionais de excelência, produtos de extrema qualidade, e aí você pega o seu voucher aqui na recepção da Tarobá, pode vir hoje até às 6 da tarde, e para fazer o agendamento lá, tá bom? Voucher válido por 15 dias e você pode usar o serviço de terça a quinta-feira lá no Estúdio RIS, que a gente agradece muito a confiança. O telefone do Estúdio RIS está aparecendo aí na tela? Ah, tá aparecendo aí então para você já correr lá e agendar. E eu vou correr aqui porque o Tarobá Cidade de hoje já tá terminando, mas eu volto amanhã ao vivo no Sextou, gente, às 8 da manhã com a participação de Edson Neves e muita informação para você. Um beijo no coração, fique com Deus e até amanhã.